Até que ponto o custo operacional, aquela corretagem, emolumentos, até que ponto isso impacta no teu resultado? É sobre isso que eu quero discutir contigo nesse vídeo. Olha só, eu estava conversando com alguns amigos traders e me surgiu uma questão, porque o pessoal estava falando sobre custos operacionais e principalmente buscando custos operacionais cada vez mais baixos. E eu concordo. Quanto maior o custo, obviamente é natural que você tenha um ganho menor, né? Isso é natural, tá? Só que, sabe quando você começa a fazer uma reflexão e eu comecei a ir um pouquinho mais profundo, é além do custo. Então, a primeira coisa antes da gente continuar a conversa aqui é, sim, custo operacional é bom ser baixo, o mais baixo possível, quanto mais baixo melhor. Mas eu tenho percebido que tem muita gente que se escora no custo operacional e esquece de olhar qual que é a eficiência que eu, trader, eu, André, estou tendo nas minhas operações. Utiliza o custo como principalmente uma desculpa e foca em cada vez buscar um custo menor e não em cada vez operar de forma mais eficiente, de forma melhor. E eu vou dar um exemplo, né? Imagina a seguinte situação no dólar, tá? Que é um ativo que eu tenho mais proximidade, né? Ele movimenta de meio ponto, tá? Então a gente chama de TIC, T-I-C-K. Um TIC é a diferença do primeiro preço para o próximo preço, que é meio ponto acima, tá? Então imagina que eu começo a fazer minhas operações e aí eu vou lá e quando eu ganho um TIC, né, um meio ponto, eu já saio, tá? E é claro, né, que se eu faço muitas operações e eu tenho uma boa taxa de acerto, se a minha taxa de corretagem, principalmente no mini dólar, for próximo de R$1 ou coisas do tipo, um TIC você ganha R$5. E aí de taxa operacional você já tem R$2, né, entrada e saída, mais outros custos vai dar quase R$2,50. 50% do teu custo, do teu ganho, vai para o custo. Então, é caro, se for dessa forma, se você tem esse operacional. Mas mais importante do que isso muitas vezes tem traders, tem pessoas próximas, até às vezes que eu conheço, que quando começa a fazer operação, vai lá, ganha um TIC, ganha meio ponto, depois vai lá outra operação, vai lá, ganha mais meio ponto. Na outra operação, ele começa a subir, vai para volta para cá, ele sai com meio ponto. Mas quando vai contra, ele segura. E aí ele segura um ponto negativo, 1,5 ponto, 2 pontos negativo, muitas vezes até faz um médio contra. E sai da operação ou até segura até voltar tudo para cima, o que é um absurdo de perigoso, né? E muitas vezes ele sai lá com menos 4, menos 5 pontos. E depois passa mais 1 hora, 2 horas do dia de trades dele, fazendo mais outras operações. Acertei meio ponto, depois mais meio ponto, e vai voltando de meio ponto até chegar no 0 ou até chegar um pouquinho depois. E principalmente encerra esse dia olhando lá na plataforma. Olha só, eu saí lá com tantos reais positivo, mas no outro dia, quando chega a nota de corretagem, leva um susto e fala, meu Deus do céu, tá muito caro esse custo. Mas esse é o ponto que eu acho que é importante a gente olhar. O mais importante do que o custo como que está o meu operacional, como que está a eficiência das minhas operações, né? Será que está certo isso que eu estou fazendo de segurar principalmente em momentos de loss, né, de prejuízo, né? Então a gente tem aqui basicamente dois mundos. Se você é um trader que tem uma certa experiência e faz operações curtíssimas, cara, procure sempre o menor custo possível, porque você viu agora nesse exemplo que eu dei, se for R$1 a operação e você andar um TIC, cara, 50% do teu lucro foi de custo. Portanto, um prejuízo que você tem 150% aí de prejuízo, porque você vai perder 5 mais 2,50 pesa. Agora, se você principalmente é um trader iniciante,
mais importante do que ver o custo em si é você parar para fazer pelo menos duas coisas. A primeira delas é afinar a tua estratégia e tirar todos os problemas que pode ter, principalmente emocional, de segurar trade contra, de fazer médio contra, etc. Então essa é a primeira coisa a se fazer. E como se faz isso? Olhando no simulador. Simulador se utiliza para simular a realidade, não é para brincar. Tá? Tem muita gente que brinca no simulador, que coloca lá 1000 contratos no simulador achando que é brincadeira. Não, você tem que simular a realidade. E o segundo é não operar que nem um maluco. Tem gente que opera que nem um maluco. Não pode, ou se o mercado saiu de um preço e para o outro, ele tem que estar. Né? E muitas vezes com um volume até grande de mini contratos. Né? Principalmente o iniciante. Cara, não precisa disso. O teu objetivo tem que ser ler o mercado e ganhar consistência aos poucos. Não ser uma máquina de operações, fazer um giro absurdo. Porque se você não está preparado, não tem um back muito forte e faz um giro absurdo desse, num pequeno erro que você faz, para você voltar, você já fez muitas operações. Tá? E aí realmente o custo vai impactar. Então, de novo separando, o cara que é profissional, que já tem um histórico muito bom, é trader que trabalha só nisso, custo importantíssimo, veja isso. Se você não é esse cara e é uma pessoa mais iniciante, cuide primeiro das suas operações. Faça operações buscando a cada dia melhorar com eficiência, não faça muitas operações, se precisar volte para o simulador. E a última dica, na tua plataforma cadastre qual que é o custo que você tem, porque no momento em que você olha lá qual que é o resultado que você está tendo, ele já coloca com custo, então você não leva susto e você não tem quebras de expectativa no outro dia quando chega a nota de corretagem. Beleza? Se você tem qualquer coisa aqui sobre esse assunto, sobre custos ou outro assunto, já sabe, né? Aqui embaixo pode comentar que ou eu gravo um outro vídeo ou eu respondo, eu quero a tua participação. E segundo, like nesse vídeo e inscreva-se no canal Lucro do Dia para a gente sempre conversar sobre o mercado. Espero que você esteja gostando aqui dos nossos vídeos, de tudo que a gente produz, né? Pode sugerir novos temas também. E agora fico com o próximo vídeo. Um abraço e até mais.